O nosso presidente Bolsonaro, no dia 29 de março, convocou a nação brasileira para um jejum. Baseado nessa atitude louvável do nosso presidente, eu quero jogar um pouco de luz, utilizando da Sagrada Escritura e da doutrina da Santa Igreja, para mostrar o que dá certo e o que não dá certo nesta questão do jejum. Eu quero utilizar da palavra de Deus, do livro do profeta Jonas, que para mim é o exemplo mais claro de que isso deu certo. Fica comigo até o final desse vídeo, porque tem uma palavra profética para a nossa nação brasileira aqui. Jonas foi pela cidade durante todo um dia pregando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Isso está no capítulo 3 e no versículo 4 do livro deste profeta. E vocês que conhecem um pouco a história sabem que depois que Jonas fugiu do mandato de Deus, ele não conseguiu vencer a bondade do Senhor, que queria que aquela cidade fosse salva, e mais uma vez foi a Nínive declarar a mensagem de Deus. A primeira coisa que eu quero observar com vocês aqui é que Jonas chegou e disse uma mensagem muito forte. Você imagina esse profeta saindo correndo aos brados, dizendo que Nínive seria destruída. Esta não foi uma mensagem muito suave e confortável aos nossos ouvidos. E é muito importante ressaltar que nos tempos em que vivemos hoje, pecado, juízo, inferno, castigos, são palavras que foram retiradas do vocabulário dos pregadores. E muitas vezes isso tem prejudicado a um arrependimento coletivo, porque as pessoas não são chacoalhadas da sua letargia e de sua vida de pecado. Mas a Sagrada Escritura sempre levou os homens a profetizarem contra a iniquidade. O livro do profeta Isaías, no capítulo 58, no versículo 1, vai dizer o quê? Clamai em alta voz sem constrangimento, denunciai ao meu povo as suas faltas e à casa de Jacó os seus pecados. Muitas vezes eu vou numa missa e é feita uma leitura do evangelho tão forte, aonde fala do inferno, aonde fala do pecado, e parece que aquilo não é colocado com força. Sempre querem falar sobre a misericórdia de Deus, mas não se esqueçam, Deus é misericórdia e Deus é justiça. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 11, vai dizer assim, e não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, denunciai-as abertamente. Se Jonas estivesse vindo pregar aqui em São Paulo, no Brasil, você acha que ele iria falar somente de misericórdia, ou ele iria bradar contra o pecado do aborto, contra a apostasia da igreja, contra o roubo, contra esses governantes corruptos que só querem saber de enriquecer ilicitamente, contra tantos pecados que têm atraído a ira de Deus, principalmente aquilo que está relacionado com a destruição da família? Isso faz bradar aos céus. São crimes, são coisas terríveis que têm acontecido. E se tivesse profetas firmes para denunciar essas faltas, profeta firme que tem vida de oração, que vive de joelhos, que reza, que tem união com Deus, porque o homem que tem união com Deus, quando ele prega, ele é acionado pelo poder do Espírito Santo e a palavra dele gera frutos. E esses frutos é de um verdadeiro arrependimento de pecados. Veja bem, Jonas disse, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Vai dizer aqui no versículo 5, os ninivitas creram nessa mensagem de Deus e proclamaram um jejum, vestindo-se de saco, desde o maior até o menor. O jejum foi enfatizado até por nosso Senhor Jesus Cristo. Em São Mateus capítulo 17, versículo 20, ele diz que há certas castas de demônios que se vencem com jejum e com oração. A exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi para o deserto orar e jejuar para confrontar Satanás. Logicamente que o jejum é uma atitude louvável. Quando você se abstém de alimento e entra em oração para clamar a Deus pedindo alguma graça. O livro de Judite, no capítulo 4 e no versículo 12, vai dizer assim, estais certos de que o Senhor vos ouvirá, se perseverardes jejuando e orando em sua presença. Só que uma coisa que é bom observar é que jejum, ele não é uma greve de fome. O jejum deve ser acompanhada por uma profunda oração. E qual que é o fruto da oração?
É aqui que a gente começa a entender como as coisas devem ser conduzidas. Quem reza para de pecar e quem peca para de rezar, vai dizer Santo Agostinho. O que é a oração, senão uma profunda união com Deus? E esta união com nosso Senhor Jesus Cristo sempre vai gerar frutos. É o próprio Senhor quem diz em São Mateus capítulo 7, versículo 20, pelos seus frutos os conhecereis. E qual que é o fruto da oração? É você amar a Deus, é você se unir com Deus. E aí que vem o grande resultado, a grande graça do jejum acompanhado de oração. São João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem ama nosso Senhor Jesus Cristo, guarda os seus mandamentos. Portanto, a pessoa está em estado de graça. Ela está abençoada. E aí vai dizer o quê? Aqui, que a notícia chegou ao conhecimento do rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou o manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Em seguida foi publicado pela cidade, por ordem do rei e do príncipe, este decreto: ficai proibido aos homens e aos animais, tanto do gado maior como do menor, comer o que quer que seja, assim como pastar ou beber. Homens e animais se cobrirão de sacos, todo clamem a Deus em alta voz. Deixe cada um o seu mau caminho e converta-se da violência que há em suas mãos. Quem sabe, Deus se arrependerá, acalmará o ardor de sua cólera e deixará de nos perder. A palavra-chave aqui, meus queridos, é que cada um deva deixar o seu mau caminho. E isso agradou tanto o coração de Deus, que vai dizer no versículo 10, que diante de uma tal atitude, vendo como renunciavam os seus maus caminhos, Deus arrependeu-se do mal que resolvera fazer e não executou. E aqui nós vamos entender uma coisa: se Nínive obteve perdão, quem ficaria excluído? Deus está disposto a mudar se o homem mudar. O Salmo 117, versículo 1 vai nos dizer: louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque eterna é a sua misericórdia. Se nós queremos ver os frutos acontecer no nosso Brasil, no mundo inteiro, aonde pessoas estão morrendo, aonde pessoas estão desempregadas, aonde uma desgraça vem se alastrando cada vez mais, isso não é o que? Senão o fruto do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Lamentações capítulo 5, versículo 16. Caiu-nos da cabeça a coroa, desgraçado de nós porque pecamos. Mas Deus, em virtude da mudança do comportamento do homem, ele arrependeu de ter destruído Nínive. Não foi somente o jejum, foi um jejum acompanhado de uma oração, de uma conversão de vida. Por isso que São Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E eu pergunto, nova criatura mata, nova criatura rouba, nova criatura tem inveja, mágoa, ressentimento, pratica aborto, fala mentira, assassina a reputação do seu irmão? A pessoa que é uma nova criatura, ela anda em santidade de vida e por isso ela atrai as bênçãos e as graças de Deus. E aí eu te pergunto, você que está vendo esse vídeo, você é uma pessoa que ajuda a atrair as graças de Deus, as bênçãos de Deus ou não? Você é uma pessoa que anda em santidade de vida, você tem arrependimento, você procura ter vida de oração, você arrependeu-se dos seus pecados, você confessa os seus pecados, porque um dia São Paulo da Cruz estava dentro de um barco e começou uma tempestade. Todos pensavam que iam morrer. E São Paulo da Cruz disse: aqui há um homem que não se confessa. Esse homem ficou contrito. Foi aos pés de São Paulo da Cruz e quando ele confessou seus pecados e recebeu a absolvição, toda aquela fúria do mar cessou na hora. Por quê? Porque era o pecado a causa daquilo. E é o pecado que está criando toda essa desordem no mundo e tudo isso que você está vendo. Agora, se o homem mudar, Deus está disposto a mudar também os seus decretos. Você viu que isso daqui aconteceu.
No livro de Êxodo, no capítulo 32 e no versículo 14, vai dizer assim, e o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. Queridos, entenda uma coisa, 1 João 4,8 vai dizer que Deus é amor. Ele não quer a morte do pecador, mas que ele converta e muda de vida, vai dizer no livro do profeta Ezequiel. Jeremias capítulo 26, versículo 13. Escuta, isso daqui é a palavra de Deus. Reformai, portanto, vossa vida e modo de agir, escutando a voz do Senhor vosso Deus, a fim de que afaste de vós o mal de que vos ameaça. Isso daqui é a palavra de Deus. Se nós tivermos um posicionamento, tivermos uma vida caminhando na virtude, obedecendo os seus mandamentos, andando em santidade de vida, meu Deus, seria bom o arrependimento coletivo. Se os jovens se convertessem, parassem com essa vida anárquica, só de impureza, de prostituição, de drogadição, de bebedeiras, sem respeito nenhum. Um tempo tão terrível como esse, a juventude atolada nesses bares de imoralidade, cometendo os maiores pecados contra a santidade de nosso Senhor Jesus Cristo, e querem o quê? Querem a bênção de Deus assim? Jamais terá a bênção com uma vida dessa. E aí, vai dizer aqui, que os seus anúncios de desgraça são condicionados. Você viu o fruto, o homem mudou, a graça veio. Nínive foi salvo? Sim, ela foi salva. Por quê? Porque em São Mateus capítulo 7, versículo 24 vai dizer, aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, vai dizer nosso Senhor Jesus Cristo, em São Mateus 7, 24, e as põe em prática, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É escutar a palavra de Jesus, é praticar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo junto com a doutrina da igreja, porque o homem prudente é o homem que age corretamente sobre o fluxo da graça de Deus. Então Nínive foi salva porque o homem obedeceu a palavra de Deus. Você quer ver a nação brasileira ser abençoada? Você quer ver essa praga que estão querendo implantar aqui no nosso país, perder força do comunismo, bater em retirada? Você quer ver a fé revigorada? Vai você católico e volta à prática do rosário. Começa a rezar em família, procura meditar a palavra de Deus, vai estudar o catecismo, abandona suas faltas para você ver o dilúvio de misericórdia que vem. Mas o povo parece que não está querendo viver na vida da graça, porque quando começou tudo isso, foi um alerta. Muitas pessoas ficaram com medo, muitas pessoas começaram a rezar mais, foram confessar, foi um chacoalhão, mas aí parece que depois volta tudo de novo. Agora, depois de um ano, olha o que estamos vivendo realmente. É o povo que gosta muitas vezes de brincar com Deus. Mas, se Nínive foi salva, porque o povo se arrependeu, porque o povo mudou de vida, isso daqui é escritura, você deveria ler o livro do profeta Jonas num silêncio orante. Teve outra cidade que recebeu o castigo da justiça divina, Sodoma e Gomorra. Gênesis, capítulo 18, versículo 20. É imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra e o seu pecado é muito grande. Vamos ver aqui o que o profeta Isaías vai dizer sobre essa questão de pecado ser muito grande. Capítulo 59, versículo 1. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pela qual a face se oculta para não vos ouvir. Meu Deus, me explica uma coisa, você que está assistindo esse vídeo aí do outro lado, você quer mais clareza do que isso? É o pecado, essa desgraça, a gente tem que pegar contra... Como Santo Afonso, que um dia pregou tão forte contra o pecado, que uma senhora com mais de 90 anos fez uma contrição perfeita e morreu. Tal é a desgraça disso, tá? E aí vai dizer aqui, o seu pecado é muito grande. E o povo se arrependeu? Não se arrependeu. Gênesis capítulo 19, versículo 24. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo vindo do Senhor do céu. Isso é a desgraça do pecado. E o catecismo da Igreja Católica nos responde que o pecado é uma desobediência à lei de Deus. E aí, o livro do Provérbios, no capítulo 14, no versículo 34, vai dizer que o pecado
é a vergonha dos povos. Nós estamos envergonhados, nação brasileira, porque estamos andando afastados do Senhor. Se nos arrependermos e voltarmos verdadeiramente para o Senhor contrito, Ele pode nos abençoar. Caso contrário, a graça não virá. Eu tenho uma palavra aqui, que é de um livro de Santo Afonso Maria de Ligório, que é uma história muito séria para você refletir sobre tudo isso. O imperador Focas, para defender-se dos inimigos, alçava muros e multiplicava as defesas. Mas escutou uma voz do céu que lhe disse: Ah, Focas, de que serve procurar tantas defesas de fora, sempre que o inimigo está dentro? A cidade está em grande perigo de ser capturada. Santo Afonso vai dizer: é preciso eliminar o inimigo que está dentro de nossas almas, isto é, o pecado. Do contrário, nem Deus pode salvar-nos do castigo, porque Deus é justo e não pode deixar os pecados sem punição. Continua dizendo Santo Afonso: uma outra vez, os habitantes de Antioquia pediam a Maria Santíssima que os livrasse de uma grande calamidade que pairava sobre eles. Enquanto rezavam, ouviu São Bertoldo, que a divina mãe respondeu do céu: abandonai o pecado e eu vos livrarei do perigo. Vocês não acham que essas notícias que vocês andam vendo, que é pai de família, com criança no colo, gritando dentro do supermercado por comida, tantas pessoas perdendo a sua vida e a gente tendo a solução do problema? A solução do problema é arrepender-se dos pecados. Aqui Nossa Senhora diz: abandonai o pecado e eu vos livrarei do castigo. É uma condição. Viva na graça, que a graça virá sobre vocês. Agora, se não tiver uma emenda, o que nós iremos fazer? Precisamos cesar e muito. Olha a situação da Igreja Católica na Alemanha, que se vendeu para Satanás. Os líderes da igreja, meu Deus do céu, vai dizer São Pio V, os maus sacerdotes são a ruína do povo e um grande número de heresia nasce dos costumes corruptos do clero. O julgamento começa pela casa de Deus. Olha essa campanha da fraternidade, meu Deus do céu. Se Deus não tiver muito misericórdia de nós, Jesus disse a Santa Margarida Maria Alacoque que os maus cristãos são pior do que os muçulmanos. Isso daí cai sobre nós a responsabilidade. Precisamos viver isso aqui, ó. Abandona o pecado e eu vos livrarei do castigo. Deus quer nos salvar, vai dizer Santo Agostinho, mas não podemos pretender que Deus faça tudo e que nós não façamos nada. São Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 12, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. É a responsabilidade pessoal de cada indivíduo diante de Deus e também diante da sua nação. Quer que Deus faça tudo? Nunca funcionou assim na Sagrada Escritura. O povo de Nínive teve a sua responsabilidade, o povo de Sodoma e Gomorra também. Como que nós iremos passar pela história? Como a terra de Santa Cruz, que atraiu as graças de Deus? No sábado eu vou falar, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, que eu vou mostrar como trazer graças para nós no momento de calamidade como esse por meio do Santo Rosário. Tá? Como que nós vamos passar? Agora, nós não podemos deixar de entender que a Escritura, a palavra santa de Deus, é um manual que nos ensina a andar pelo caminho certo. Porque nosso Senhor disse em São Mateus 24:35, céus e terras passarão, mas a minha palavra, disse nosso Senhor Jesus Cristo, não passará. E se tem uma palavra que eu quero deixar para vocês meditarem aqui agora, a seriedade dela é Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, que não haja engano. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Olha a atitude de responsabilidade que nós temos num momento como esse. O pecado é a vergonha dos povos.
E na minha responsabilidade eu tenho que plantar graça, oração, amor a nosso Senhor, devoção a Nossa Senhora, respeito à Santa Igreja para atrair as graças. Porque se nós semearmos na graça, oh meu Deus do céu, vai dizer Santo Tomás de Aquino que Deus salva um monte através de poucos. E aí, Oséias capítulo 8, versículo 7. Visto que semearam ventos, colherão tempestades. Nós não estamos brincando. É uma guerra contra o inferno que nós estamos travando e São Bernardo de Claraval nos ensina. São fortes as potências do inferno. Entretanto, a oração é mais forte que todos os demônios. Por isso que o demônio não quer que você se arrependa. Porque São João da Cruz nos ensina: o diabo tem medo da alma unida a Deus como do próprio Deus. Vamos cravar os joelhos em terra, suplicar a graça do Espírito Santo para nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados, andar em novidade de Cristo, em vida nova, e assim atrair as graças de Deus para a terra de Santa Cruz, essa nação brasileira tão amada por Nossa Senhora. Eu espero que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse tipo de pregação, gente, eu baseei todo esse vídeo neste livro aqui de Santo Afonso Maria de Ligório, Sermões de Esperança para Tempos de Calamidade. Ele fez essas pregações na época de uma peste em Nápoles. E o que tem dentro deste livro, olha, é um caminho seguro para viver a vida da graça nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Adquira esse livro, empreste para o seu amigo, fale para outras pessoas sobre esse tipo de conteúdo, porque é um livro que ele gera temor, é um livro que ele dá um caminho seguro para você viver bem. E logo aqui atrás de mim, tem outro livro aqui chamado Jesus, Rei de Amor. O autor dele é o padre Mateu Crowley, que foi o maior apóstolo da entronização do Sagrado Coração de Jesus dos Lares. Esse livro aqui é um código sagrado para o fim dos tempos. Ele quer te ensinar a conquistar a sua família. E é uma metodologia vinda do céu que ele nos ensina. Eu tenho aplicado isso na minha família e tenho visto muitos frutos. Aproveite que esse livro está com 30% de desconto. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E leve para a sua casa esse livro, porque Satanás não pode ser o rei da sua casa, mas sim nosso Senhor Jesus Cristo, que deve ser o rei de amor da sua vida pessoal e da sua família. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado muito. Eu te espero nesse nosso próximo conteúdo de sábado, onde nós vamos falar da intervenção de Nossa Senhora em tempos de calamidade. Deus te abençoe e salve Maria Imaculada.